Conheço o seu cliente, com quem você está falando. Quem é você? Quem é o seu cliente? Sempre falo que o luxo ele não é um segmento, mas Sim. é o melhor que qualquer segmento pode oferecer. Você quer que seu mercado cresça? Eduque seu consumidor. Tem luxo para todo mundo, quando a gente entende que o luxo é individual. E se eu falo que o luxo para mim é estar com a minha família, independe do preço, é o valor. Não tem nada mais luxuoso do que a sua inteligência. Conhecimento do luxo é para todo mundo. Sim. Não tem como você entender de luxo sem entender grandes histórias. São sagas, né? O legado que você quer deixar. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. E hoje o nosso assunto é luxo. Trouxe ela, que é consultora, palestrante, empreendedora e especialista do tema, Manu Berger. Manu, super obrigado por você estar aqui com a gente. É um luxo ter você aqui no Rodricast. Muito, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e ainda mais falar de uma coisa que eu amo, que é luxo, né? Maravilha. Esse tema é extremamente incrível e brilha os olhos das pessoas, né? Mas o luxo não é só glamour. Mas antes de entrar nesse tema... Quem disse que não é só glamour? Você. Gente... Mas eu quero contar toda a minha experiência. Todo mundo acha que é tudo glamour. A Vamos gente falar? vai contar, cara. A primeira coisa que eu queria te perguntar, que eu gosto muito de fazer pergunta para as pessoas, o que movimenta você? Porque chega um momento do founder, da pessoa que tem uma empresa, que você chega num lugar do sucesso. E eu falo que a grande magia do empreendedor é permanecer com fome mesmo bem alimentado. O que te movimenta? O que te move para continuar crescendo e inspirando as pessoas e trazendo conhecimento? O que movimenta a Manu? Eu sou uma pessoa bem gulosa. Eu sempre tenho fome. E o que me alimenta, eu acho que é tanta coisa. Acho que é sempre sonhar mais e ver a realização. Hoje, quando eu vejo os meus clientes realizando aquele sonho e eu podendo participar daquilo, eu sempre quero viver mais. E sempre quero estar do lado deles. Eu vibro por isso. Mas assim, se eu pudesse dizer uma coisa que me alimenta, acho que eu jamais conseguiria. Porque são de tantos lados que eu vou me alimentando e vou querendo mais. E eu nunca acho que eu cheguei. E eu acho que eu nunca vou achar que eu cheguei. E eu nunca vou chegar, porque eu sempre vou querer mais, sempre sonho mais, sempre desejo mais, sempre busco mais, eu sou muito curiosa. Então eu estou sempre estudando. Eu escolhi um ramo, o ramo do luxo, que quanto mais eu estudo, mais eu aprendo e vejo que menos eu sei. Sim. Porque centenário, a gente fala o tempo inteiro, vai se modificando o tempo inteiro, então eu posso estudar para trás e posso estudar para frente, que eu estou sempre aprendendo e sempre tem coisa nova. Então isso me alimenta, assim... absurdamente. É um campo extremamente rico, né? E você falou a questão do nunca estar satisfeita e não tem linha de chegada. Eu falo muito isso. E uma frase que mudou muita coisa para mim foi: ser bom não é um caminho, não é um destino. Na verdade, ser bom é um caminho. Né? Não tem destino ser bom. Aí ser bom hoje, você não é bom amanhã. A moda traz muito isso. Uhum. Tem coisas de 100 anos atrás que ainda valem e muitas não valem mais. Né, e coisas novas vão surgir para frente. Mas falando de moda, luxo, glamour e todas as outras coisas, por que o luxo não é só glamour? Quem disse que o luxo não é só... A gente combinou de fazer um impacto aqui. Quem disse que o luxo não é só glamour? Quem disse isso? Eu acordo todos os dias bebendo champanhe. Mas, eu como caviar o tempo inteiro. É o mínimo que eu imagino. Meu Deus, é meu sonho, é meu sonho. E toda vez todo mundo ri quando eu falo isso. Porque quem me conhece ali na intimidade sabe que eu adoro uma cerveja, que eu adoro uma coxinha. E isso é luxo também. Lógico, o luxo ele é muito pessoal, né? Exato. Então quando a gente entende o que é luxo pra gente, a gente aproveita, né? Mas longe de ser só glamour. Longe, longe. Tem o glamour? Tem o glamour. O glamour existe? Existe. Mas, por exemplo, a gente que trabalha com luxo, que estou ali nos bastidores, realmente carregando caixa, montando coisa, desmontando coisa, idealizando ações, não tem nada de glamour. É realmente uma realidade. Inclusive, eu tenho uma frase que é: nós vivemos a realidade para o cliente viver o sonho. Exatamente. Que é isso. O glamour quem vai viver é o meu cliente. O sonho realizado vai ser dele, que também vai ser meu. Eu também vou compartilhar disso. Mas... aquele momento ali, é a realidade que eu estou vivendo. É um mercado. Essa dificuldade, acho que hoje a gente tem no mundo de entender, muito mais no Brasil, né, que é um país emergente, de entender que o luxo, ele não é só ali o produto, não é só o sonho, não vem muita coisa antes, vem muita realização antes para a gente atingir aquilo que a gente quer. E tem muito trabalho envolvido. E ele é um mercado. Ele é um mercado nichado para aquele tipo de público. Assim como tem um mercado, sei lá, classe C.
É um Sim. mercado que atende aquele público. O mercado de luxo atende essa classe. Então, a gente tem que entender ele como um mercado e não discriminar ele. Dizer, peraí, não é pra mim, não é isso, acho que eu não cheguei. Não é isso. O que ele nos ensina? Eu sempre falo, e todo mundo sempre, né, fica causando comigo quando eu digo, o luxo é pra todo mundo. Não, Manu, o luxo não é pra todo mundo. Aí eu complemento, né? O conhecimento do luxo é pra todo mundo. Sim. Eu faço isso há 12 anos. Sim. Né? Há 12 anos eu tô lá na internet, eu lancei o meu portal, agora esse ano fiz toda uma redefinição, um rebranding todo do meu portal, onde eu dou acesso para todo mundo entender o que é luxo. Luxo vem do conhecimento. Exatamente. E eu vejo esse misconception, né, que a gente fala que é a falta de conhecimento das pessoas sobre o que é o luxo, e a gente vive numa fase de hype. Né? Tudo na internet vira hype. Então hoje o hype do momento é o high ticket. Né? E high ticket. Eu falo, gente, cara quer vender lá high ticket. Eu falo, amigo, você já foi num restaurante que tem estrela Michelin? Você já entrou numa loja de grife? Você já teve uma experiência em um hotel de luxo? Se você não tem esse tipo de experiência, você não sabe nem mensurar isso, tampouco entregar isso para o seu cliente. Né? E aí você falou, a questão do conhecimento é para todos, mas para viver as experiências você vai ter que investir tempo e dinheiro, até para que você consiga ter isso lá do outro lado. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que o Brasil é um país emergente. Como que o país está, não vamos dar nota porque é difícil dar nota, né? Mas como que você acha que o Brasil está nessa progressão do mercado de luxo? Nessa compreensão do que é e a fatia do mercado mesmo? Na compreensão do que é, eu acho que a gente está bem avançado. Porque eu comecei há 12 anos atrás, onde tudo era mato. Eu ia falar, um matagal enorme. Não, e ainda comecei na internet, né? Sim. Então comecei lá que com a internet portal já online, era um matagal. Né? Um portal online, digital, lá, o portal, onde eu falava só de luxo e tudo mais. E as pessoas diziam, mas Manu, você é doida. O que você está fazendo? Que loucura. As marcas diziam para mim, Manu, não adianta vir bater na minha porta. Eu não vou fazer nada, não dá. Internet, o que é internet? Né? Da onde surgiu essa ideia? E eu comecei lá, degrau por degrau. Peraí, deixa eu entender, deixa eu galgar, deixa eu compreender também o que é luxo. E eu fui entendendo junto com o Brasil o que era luxo, quais eram as percepções, como as marcas que chegavam no Brasil entendiam o consumidor. Então, tudo eu fui compreendendo junto. E eu acho que de lá para cá, a gente começou a entender muito. Legal. Começou a ter uma percepção, ter um refinamento, ter mais acesso. Marcas começaram a surgir. Acho que a pandemia nos ajudou muito nesse ponto, onde deu a oportunidade de as marcas se mostrarem, trazerem mais acesso. Porque você parou de competir por atenção, porque todo mundo tinha tempo. Exatamente. E as pessoas se reeducaram em muitos sentidos, né? Deixa eu ver o que é valor para mim, né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver o que é valor para mim. Deixa eu ver o que é preço para mim. Então, acho que elas tiveram essa oportunidade e o Brasil conseguiu absorver isso. Sim. Nós somos um dos maiores consumidores de internet no mundo, né? Sim. E aí as marcas estão lá, estão no digital, estão mostrando... Peraí, quem está consumindo? O brasileiro? Então, a partir do momento que ele conhece, ele dá valor àquilo. Sim. Porque ele tem um conhecimento, que era o que a gente estava falando antes, né? Dessa questão do conhecimento. Então, acho que em forma de conhecimento ali, de entender, de percepção, de sensações, de entender de marcas, de visualizar as marcas, de ter interesse, a gente está bem à frente, assim, a gente está... Isso é legal, né? Porque quando a gente vê a rede social, eu falo isso muito com os meus clientes, eu falo, gente, QI médio do Brasil é 83. Então, o conteúdo de internet médio, ele é modulado para o QI médio, porque é o que está passando. A gente vê muito meme, a gente é muito divertido. Então, assim, você tem uma parte de comédia muito forte, mas você também tem uma parte no Brasil que eu falo, e eu vejo isso também como um cara do audiovisual, a gente vem... Quando veio a internet, você teve uma derrubada do conceito estético. Que tudo era bom. Nossa. E aí depois isso começou a crescer de novo. E a gente está nesse movimento hoje em que ele cresceu também no patamar, depois ele voltou para uma coisa mais orgânica, mas já num outro nível de qualidade. Ou seja, o orgânico subiu a qualidade. As pessoas se adequaram. Então, eu tenho irmãos que moram fora e eles, quando vêm no Brasil, eles ficam olhando e eu falo, tá mal acabado as coisas, né? Às vezes a gente tem essa impressão de que o Brasil é mal acabado, porque as coisas são feitas ali. E a gente começa a ver uma percepção. Cara, você vai em Nova York num restaurante de luxo, não tem nada fora do lugar. Não tem uma parede com risco. E você vai, às vezes, num restaurante de luxo do Brasil, o ar-condicionado está caindo.
Aham. Né? E são coisas que as pessoas às vezes não percebem. Mas quem mora fora chega no Brasil e fala, nossa, tipo, porque ela não jamais veria aquilo. Só que aquilo é um movimento muito maior. E eu Mas acho sabe sim. que eu acho que tem gente que já percebe, tá? Eu Não, acho que antes a gente não quem estava consome percebendo. luxo percebe. Exatamente. Quem consome luxo percebe. E aí você está tendo um afunilamento. Né? E como que você está vendo esse mercado? Ele está em franco crescimento no Brasil? Você acha que as marcas estão faturando mais no Brasil? Questão Que de estão apostando nesse mercado? Questão de faturamento é um pouco difícil, porque é difícil de eles abrirem números pra Sim. gente e tudo mais, né? Então é bem complicado. Mas pela percepção, assim, geral, que a gente começa a escutar e ver, realmente está em crescimento, né? Sim. Eu fico impressionada com Cidade Jardim, né? Sim. Que montou a sua própria Place Vendôme no primeiro andar. Exato. Tem todas as maiores joalherias. Sim. Com boutiques incríveis e maravilhosas. Sim. Uma do lado da outra. Que a gente anda e diz, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falo que é o shopping de 5 dígitos. Qualquer coisa é 5 dígitos. Não tem nada abaixo de 5 dígitos lá. Tudo bem, tem a Zara. Mas até a Zara tem outra curadoria lá. Tem outra curadoria. Né? Então ali, você tem ali uma loja de magazine, vamos dizer assim, né? Mas realmente, você tem todas as grandes marcas ali. Ali, na verdade... todas as joalherias, né? E não são só as boutiques das joalherias. Sim. São as boutiques. Sim. Eles criaram algo para aquele momento, para aquele shopping, para aquele perfil de consumidor, para aquele estilo. Então, eles pensaram exatamente de que forma eles gostariam que as marcas estivessem ali. Isso Exato. é incrível. Sim. Isso é incrível. É um movimento meio de flagship. Exatamente. Né? É um shopping flagship. Uhum. Né? E você vira um polo de comunicação de estilo da América do Sul. Uhum. Né? Então ali não vem só gente do Brasil ver, vem gente da América do Sul inteira e às vezes até internacional também vem, olha e compra. E uma coisa que eu tenho visto, você falou muito dessa reeducação do público, né? E eu vejo isso também, sobretudo. E a pergunta clássica, o que é luxo? O que é luxo ou o que é luxo para mim? O que é luxo para você? Maravilha. Muito melhor colocado. É porque o que é luxo, a gente ia ficar aqui umas 5 horas discutindo Minimamente sobre ia deixar de ser um podcast, ia ser uma série de vários episódios. Que a gente pode, de repente, pensar em fazer. Mas o que é luxo para mim hoje é poder ficar com a minha família. É isso. É poder ficar com a minha É família. isso. Por que você acha que as pessoas ligam tanto luxo ao glamour e não à questão existencial da vida? Que eu acho que o luxo está no existencial também. Mas eu acho que o glamour vem muito do belo. E o luxo é belo. Sim. O luxo carrega essa belo. beleza. Sim. O luxo carrega essa beleza. Então, quando a gente vê o glamour, é tudo muito perfeito, né? A gente carrega esses atributos todos do luxo, a perfeição, a qualidade, a excelência, a tradição, a exclusividade. Então, tudo isso torna com que aquele produto, a visualização daquele produto seja perfeita. E aí a gente, nossa, que incrível. Eu adoro dar exemplo de restaurante, né? Chega Sim. o prato estrelado pra Sim. gente, aquele prato que parece uma obra de arte. É uma obra de tela. arte, É exato, uma tela. exato. Aí tu olha aquilo ali, tu come, nossa, que incrível, que lindo. Mas quanto tempo aquele chefe demorou para conseguir fazer aquela mistura? Quantas vezes ele errou? Quantas vezes ele acertou? O que ele precisou estudar? Da onde ele tirou as ideias? Como foi a mistura de cores para aquele prato chegar ali? Sim. E quando a gente pensa em certos produtos, até a joalheria, ou alfaiataria, ou bolsas e tudo mais, você tem um processo manual de produção que tem um nível de qualidade e acabamento absurdo. E no restaurante, ele repete esse processo milhões de vezes no mês. Cara, quantas... Na mesma noite, né? No mesmo almoço. Exato. E se você pede ali 5 pratos iguais, eles vão vir iguais. Né? Então, existe uma dificuldade operacional ali. E aí você tem toda a questão do paladar, você tem a questão do ambiente, a questão estética, a música, o atendimento. São pequenos detalhes que eu acho que cada vez mais a gente vem se atentando. Eu, quando vejo o atendimento aqui em São Paulo de alguns lugares, eu acho ele melhor do que lá de fora. Eu também acho. Eu acho que o nível de atendimento no Brasil hoje, ele é muito bom. De culinária e gastronomia também eu acho que a gente manda bem. Super. Mas a gente não está no topo. Mas a gente manda bem, muito bem. Né? E quando a gente vê algumas coisas de serviço, a gente também está bem. Mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem, mas fora também tem.
Sim. A gente também fui tem... para Portugal, que a gente foi, eu tava te contando que a gente esteve lá na Olimpíada e tal, e a gente foi para Portugal. Cara, a parte de serviço em Portugal tem muito o que crescer. Agora, a percepção deles do que é luxo é completamente diferente da nossa. Completamente diferente. Completamente diferente. Eu soltei uns anúncios lá para ver como que era, como que rodava. Completamente diferente. O comportamento do consumidor é diferente. E você acha que existe diferença regionalizada no Brasil do que é luxo? Você trabalha isso com seus clientes hoje? Qual o principal segmento assim que você atua? Difícil. Vários. Vários. Porque eu sempre falo que o luxo ele não é um segmento, mas é o melhor que qualquer segmento pode oferecer. Exato. Então, quando a gente entende isso, eu atendo bancos, eu atendo construtoras, eu atendo loja, fitness, eu atendo marca de roupa, eu atendo cílios postiços. Que legal. Tudo que tu possa imaginar. Que legal. E acessório, lacinho de cabelo, olha eu lembrando. De todo mundo. Não, e é um ponto de diferenciação, né? E o que você acha dessa moda? A gente falou recentemente ainda agora sobre a questão do high ticket, né? Eu falo, gente, todo mundo no Brasil parece que está procurando 0,5% da pirâmide. Só que o cara que está lá no 0,5% da pirâmide, ele olha para este fornecedor e ele fala, você não está me encantando. Porque o que você está me oferecendo, dizendo que é um produto de alto valor, não é. E aí eu vejo, e eu falo muito para as pessoas, falo, cara, enquanto você está olhando 0,5%, de 0,5% até 3%, talvez tenha uma faixa consumidora que vai te trazer mais renda. Mas o luxo, ele traz essa ilusão. Sim. De que, o meu cliente de luxo, eu vou precisar de um só. Eu vou precisar vai morrer de fome. Exatamente. Né? Vai morrer de fome. Ele é muito criterioso e ele sabe diferenciar. Então é dentro daquilo que a gente estava falando. Pô, às vezes a pessoa fala, eu vou dar um atendimento de luxo. Você olha e fala, cara, isso está tão distante do que aquele cliente está. O que você acha que está acontecendo nesse mercado? Você acha que por quanto tempo as pessoas vão conseguir falsetear? Estou falando bem do ensino mesmo. Falsetear o que é. Porque não é aquilo. Você acha que essa máscara cai quando? Difícil. Difícil dizer quando essa máscara cai, porque é aquela história do glamour. Sim. Todo mundo tem essa visão do glamour. Sim. Então acha que é perfeito, acha que atender o cliente de luxo é isso e pronto, não tem a percepção de luxo. Exato. Então tem essa dificuldade. Tem gente que super entende e tem gente que ainda fica batendo na tecla e que tem que ter a percepção de que de repente esse não é o seu cliente. Às vezes eu dou consultoria e digo, eu vou entregar o relatório e às vezes você vai ler e vai dizer assim, Manu, eu não quero atender esse público. Sim. E ok. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim. Né? Porque esse público... Tem outros públicos. Exatamente, tem outros públicos. Mas aí a gente tem aquela ideia, né? O público em geral tem aquela ideia de que o luxo é glamour, que é incrível trabalhar com luxo, e daí tudo é luxo. Você acha que as pessoas querem luxo porque de alguma forma elas anseiam uma ascensão social? Um pouco sim. Mas sabe uma coisa que eu acho também dentro do luxo? Que a internet nos deu acesso a muita coisa. Eu falo que tá pequeno pro cara que mora às vezes numa cidade interior, ou para uma mulher que mora numa cidade interior, que a internet, eu já falei isso aqui milhões de vezes nessa bancada, a internet é a terra onde 1% do mundo passa 99% do tempo. E te traz uma percepção de que o mundo é aquilo. Exatamente, só que é uma fração. E olhe lá, né? Não... Vamos para que a gente estava falando aqui muito sobre percentual de renda. Né? E falando que no Brasil você está tendo um estreitamento do topo da pirâmide, né? Uma diminuição, que a classe média está cada vez mais para cima, e que hoje um cara que talvez seria considerado rico há um tempo atrás, eu não vou falar de números aqui, porque você tem vertentes por estado, mas você chega num ponto em que um cara é rico, você fala, cara, esse cara não está mais rico, né? Esse cara é classe média, ele está fazendo as coisas que a classe média fazia na década de 90 e com uma renda que você fala, pô, essa renda já é de rico, mas não. Né? Então, assim, dentro desse processo, aonde que está se encontrando esse mercado? Para onde que esses clientes estão trabalhando? Com quem que eles estão se interrelacionando? Classe B+, A-. Você acha que tem luxo para classe B, para classe C? Eu acho que tem luxo para todo mundo, quando a gente entende que o luxo é individual. Sim. Então tem luxo para todo mundo. Sim. Porque se eu falo que o luxo para mim é estar com a minha família, independe do preço, é o valor. E é muito legal isso que você falou. Eu falo uma coisa, eu trabalho mais com a parte de comunicação das pessoas, né? E eu falo, gente, o cliente AAA lá,
Ele quer saber qual é a sua opinião sobre as coisas. Porque ele paga as pessoas por opinião. Ele não paga as pessoas por fogo de artifício. Eu participo de um grupo de empresários e tal, e um deles falou, pô, Rodrigo, você não acha que já está na hora de você andar num Porsche e tal? E eu falei, cara, o tipo de produto que eu vendo pro ticket não vai se aderir a esse tipo de linguagem. Aliás, mas por quê? Eu falei, porque o meu ticket não é o ticket tanto do ascensionado. É um ticket um pouco mais acima e eu trabalho com pessoas que já chegaram lá. Ele não quer saber se eu ando de Porsche, ele quer saber como que eu vou ajudar ele a comprar outra Porsche. Ele nem quer saber se eu tenho Porsche ou não. Então ele está muito mais ligado no que eu falo. E eu gosto muito da neutralidade. Eu não uso nada. Eu já fui de uma época de usar muita coisa, já trabalhei no mercado financeiro. Então tinha que estar, trabalhava no mercado financeiro e trabalhava no governo, atendia governo. Então imagina como que eu tinha que estar. Né? A Dani me conheceu nessa época, meu apelido era Príncipe. Adoro. Né? Era o Príncipe lá do lado. Trabalhava no Banco Internacional e tal. E aí depois eu desconstruí muito isso, porque... E é engraçado que por um momento da minha vida eu fazia muita força em cima disso, era muito jovem. E aí eu via às vezes os executivos e eu falava, meu, os caras não estão nem aí, velho. Os caras já são, foda-se, eles não estão nem aí. E depois eu entendi isso, né? Então eu gosto dessa neutralidade e pra mim luxo é neutralidade. Sabe que eu tenho uma cliente que uma vez ela fechou um negócio comigo e foi um tempo, uma negociação e vai, e conversa e vem e vai. E eu queria muito fechar com ela, porque a gente sabe, a gente sente quando o cliente vai dar certo e que a gente quer trabalhar, a gente tem gosto por isso. E aí quando ela fechou tudo, eu disse, e aí? Por que tu fechou? Ela, Manu, porque você não é fantasiada. Já adoro ela. Calma, eu não entendi. Dela assim, não, porque a gente vê que tu trabalha com luxo, a gente vê que tu entende, a gente vê que tem elementos, né, no teu dia a dia, vê, porque é o teu dia a dia. Só que tu não é fantasiada. Exato. Aí eu fiquei assim, fiquei impactada. Eu disse, que incrível. Esse foi um feedback tanto. E aí eu comecei a pegar e a reparar os clientes que eu já tive ao longo dos 12 anos e, né, que eu venho conquistando. E realmente são pessoas que entendem esse luxo que não é fantasiado. Sim, que é o luxo verdadeiro. Ou seja, você realmente consegue atingir o topo da pirâmide. Que tem essa percepção. Quando a gente fala do ascensionado no Brasil, né, tem muita essa confusão. E as marcas de luxo entenderam muito bem esse mercado do ascensionado. Nossa, né? muito Então, bem. a mesma marca tem um produto de luxo, e tem o produto logotipado para o ascensionado. Né? Vou atender todo mundo, né? Exato. Como que você vê esse movimento? Você acha que isso perde um pouco o glamour da marca? Não, acho que não. Acho que eles sabem fazer. Claro que tem marca que às vezes dá uma derrapada, mas eu acho que tem muita marca que sabe fazer. Tanto é que a gente tem os produtos de entrada. Então a gente tem ali, daí por isso a gente vai achar que, ai, nossa, a Hermès tem ali o batom dela e aí ninguém mais vai comprar a Birkin? Não é isso, né? Não. Então eu acho que eles sabem fazer de forma sutil, conseguem entender o seu consumidor, que isso é o diferencial do luxo, né? O luxo, ele sabe quem ele é e sabe para quem ele é. Não, exato. E aí a gente estava até tendo essa conversa hoje no almoço, falando sobre a exclusividade, né? Entra na loja e tenta comprar uma Birkin, você vai sair de lá com a mão abanando. Entra lá na Hermès e começa a comprar joia, que aí pode ser que você chegue na Birkin. E não é só por uma questão, isso acontece muito na relojoaria também. Né? Então, você não consegue... às vezes o second hand é mais caro do que vem direto da loja, principalmente em relógio. Né? E isso cria uma aura de exclusividade. E a gente estuda essas coisas no marketing. E você cria uma limitação do produto. E aí a gente fala que no marketing funciona para todo mundo a composição de núcleos. Né? E você ter o pertencimento daquilo. Uma vez uma pessoa me perguntou, Rodrigão, acho que eu vou comprar um Rolex falsificado. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque aí as pessoas vão me ver e tal. Eu falei, maravilha, o dia que você estiver numa roda com os caras que usam Rolex de verdade, você vai passar uma vergonha que você não vai entender o nível de vergonha que você vai fazer. Se você quer ter esse tipo de cliente, ela tá olhando pra mim porque eu tô batendo na mesa. Eu sou assim, eu sou um menino inquieto. Boa, também tá vendo? Se eu não tiver diretor aqui, eu sou muito inquieto. Então, assim, se você quer impressionar um cara que jamais vai ter um Rolex,
use o Rolex falsificado. Uhum. Se você quer ter clientes que usam Rolex de verdade, é melhor você não usar nada. Eu acho que assim, se você quer impressionar qualquer pessoa, use a sua inteligência. Exato, é o que você fala. É a sua opinião. Pode estar Principalmente vestido nesse do que for. nível. Não, mas nesse nível, eu acho que quando você cai ali na... Que é exatamente o exemplo que eu estava te dando. Então, será que eu preciso estar usando... Eu preciso estar fazendo conteúdo andando de Porsche? Ou mostrando o que eu como? Para mim não faz sentido, porque para o meu público não faz sentido. Mas aí eu volto no ponto que a gente estava falando, a internet. A internet deu validade para as coisas. Deu Inclusive para o significação, luxo. né? Sim. O luxo não tem validade. Né? O luxo é eterno. A gente compra uma bolsa para passar para a filha, para passar para a neta, para ter isso, para ter essa herança. O luxo tem herança, tem tempo. Sim. Mas a internet fez o quê? Deu validade. Então, se eu postei... Datou as coisas. Se eu postei hoje eu com a minha bolsa, amanhã ela já não vale mais. Porque você já postou. E aí eu preciso de outra, e eu preciso de outra. Aí o que que acontece? A gente tem um mercado da falsificação crescendo. Sim. Por quê? Porque o pessoal que precisa, quer dizer, eu não sei se precisa, eu não sei a palavra, que tem essa necessidade, eu não sei, porque para mim é muito esquisito, de ter que ter todo dia uma bolsa diferente, recorre para lá. Sim. Inclusive quem tem dinheiro. Nossa, São os que mais consomem. são os que mais consomem. É que nem a história do joalheria. O que tem de fake, Nossa. relojoaria. O que tem de gente que tem dinheiro, mas usa o fake. Nesse caso, eu até entendo um pouco. Às vezes usa ali e fala, cara, eu vou usar você roubado, vou não sei o que, o cara dane-se. Mas também, de alguma maneira, tem aquilo que você fala, why? Pra quê? Exatamente. Pra quê que você vai fazer isso? Se tem medo, então não usa. Exato. Se vai andar na rua, não usa. No Brasil, o rico quer ser anônimo e o pobre se fantasia de rico. E não é só no Brasil. Mas no Brasil a gente vê muito isso. Então, cara, quando você anda realmente... Você vai num restaurante chique, o rico é o cara mais anônimo que tá lá. O pobre tá falando alto, tá reclamando com o garçom, tá falando que o vinho não tá bom. Não tô falando pobre, o cara tem dinheiro até para sentar ali, mas é uma experiência nova para ele. E existe uma arrogância. Como que você ensina teus clientes a lidar com isso? Porque quando você vai para o segmento de luxo, você continua atendendo o bipartido. Você atende o cara do luxo tradicional e você atende esse cara que causa. Olha, é difícil, tá? É punk. É punk. É glamour. Trabalhar com luxo é glamour. Só vai ter cliente... Nossa, tudo perfeito, é só glamour. Old money. É só glamour. Só vai ter old money. Acho que ensinando. Não é que é ensinando, mas dando... É que ensinar parece assim, a pessoa não sabe, né? Sim. Mas... Dá base para ele entender essas experiências, oferecer as experiências, mostrar como funciona. Sim. Porque quanto mais argumento a gente der, mais base a gente der, mais informação, mais segura a pessoa se sente. Sim. Porque o que eu vejo nisso, do falar alto, do aqui e ali, é insegurança. É insegurança, é uma necessidade de aparecer. Exatamente. Então, quando a gente oferece, mostra, olha, desse jeito, é isso, é aqui, é ali. E quando os meus clientes vêm até mim, eles buscam isso. Sim. Eles buscam esse compartilhamento de informação. Então, peraí, o que a Manu tem para me ensinar? O que a Manu vai me falar? Onde eu vou com a Manu? O que ela vai me mostrar? Eu tenho um curso particular que no período da manhã, como é que funciona? Eu te mando um questionário e tu vai responder o questionário. Eu vou montar o conteúdo em cima do teu questionário. Sim. Então, se tu falar para mim assim, ó, Manu, eu não gosto de Ferrari. Vai ter no curso Ferrari. E, meu Deus, agora os alunos já vão saber. Ferrou. No curso vai ter Ferrari. Porque eu quero saber por que tu não gosta de Ferrari. Sim. O que tá acontecendo ali? E aí a gente vai falar sobre Ferrari. E no período da tarde a gente faz visitas. Então, eu rodo São Paulo inteiro fazendo visitas para que tangibilize o que é intangível do luxo. Que são as sensações. Exato. Que são as sensações. Eu achei muito legal, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, das experiências que ela faz no exterior, em Paris e tal, que ela tá indo essa semana, vai para lá, vai mandar um tchau pra gente de lá, glamour maravilhoso, champanhe 24 horas por dia. E cara, e eu falo isso, né, a melhor maneira de você educar o cliente no luxo é trazer as experiências do luxo para a pessoa. E você vai na meca do luxo. Exatamente. Você vai na meca do glamour.
E a partir do momento em que a pessoa ela tem a experiência daquilo e de 5 sentidos, né? Quando você tem a experiência dos 5 sentidos, muda. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, poxa, por que um exemplo que não é do alto luxo, mas, pô, por que você só usa a calça da Diesel? Eu falei, porque o corte é bom, assim, assado e tal. Ah, mas eu não entendo. Eu falei, maravilha, vem cá, entra comigo na loja aqui, entra aqui, bota essa calça, bota isso, bota aquilo. Ai, nossa, tô linda e tal, não sei o que, pô, maravilha, legal. Vamos sair daqui, vamos pra Zara agora. Tudo que tem aqui tem lá na Zara. Veste. Aí ela vestiu, não ficou bom. Por isso que aquela custa mais caro. Exatamente. Porque tem o corte. Vamos lavar as duas. Porque tem o acabamento, porque tem a qualidade do tecido, porque tem o tempo de desgaste da peça. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, né? Existem coisas que são hereditárias. Joalheria hereditária. Eu falo essa coisa... Gente, se vocês quiserem me cancelar por machismo, fica à vontade. Eu falo que o que diferencia o menino do homem é que o homem dá joalheria para a mulher dele. Porque, gente, quando eu falo joalheria, você não precisa dar um diamante desse tamanho para sua mulher, não. Pode ser um negócio desse tamanho. Mas quando você dá isso para uma mulher, você está dizendo para ela que você vai ficar com ela para sempre. Porque uma joia significa isso. Se você dá para ela uma blusa, a blusa ela vai lavar 10 vezes, já era. Dependendo da blusa, lavar 2 já era. Né? Então, mas quando você dá uma peça de longa duração, tem um significado aquilo. Uma vez meu pai me deu um relógio, eu demorei um tempão para usar, e ele falou assim, pô, porque você não gostou do relógio? Eu falei, estou esperando a ocasião ideal para usar ele, e tinha uma data lá que eu ia usar. Ele falou, mas não, eu falei, quero usar nesta ocasião, e eu usei naquela ocasião, e óbvio. E é um relógio automático, eu falo, cara, um relógio automático é para a vida toda, desde que você faça revisão, né? Senão ele para. Então, mesmo automático, para. E as pessoas falam, pô, mas aí você paga tão caro para fazer revisão num relógio. Vou passar isso pro meu neto, você não tá entendendo. E vai. E vai, sobre o tempo. e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E é isso. Porque, aí você falou, acho que é a palavra perfeita. O luxo para mim tá ligado ao tempo. É sobre o tempo. O luxo é o tempo. Sim. E aí eu tenho vários clientes que chegam para mim e falam, ai, Manu, mas eu não tenho 100 anos de história. Como é que eu vou criar esse tempo? Como é que eu vou fazer esse tempo? Seja pertinente dentro do seu tempo. Agora. Você tem 1 ano, então quem é você nesse 1 ano? Porque Chanel não foi no primeiro ano, Chanel não foi no segundo ano. Ela foi conquistando, mas no primeiro ano ela sabia quem ela era. Ela sabia o que ela queria, no segundo ano também. E assim ela foi criando o tempo dela, cria o seu tempo. Porque luxo é tempo. E a internet afoga a linha do tempo. Nossa. Exatamente o que você falou, do datado. E é impressionante isso que você falou, né? Mesmo na questão das bolsas, assim. Isso também para o mercado de luxo foi bom, porque aumenta o nível de consumo de produtos. Antigamente, talvez uma mulher que tivesse uma boa quantidade de dinheiro tivesse 5, 6, 7 bolsas muito boas. Hoje a mulher tem 20, tem 30, e aí você tem essa explosão de consumo e tudo mais. E tem mulher que tem coleção de bolsas e de sapatos e tal, e eu acho mais barato. Uma vez falaram para mim, a moda é fútil. Não, a moda é arte. E a arte não é fútil. Aí você falou uma frase que eu gosto muito, eu falo ela de uma maneira diferente, que eu falo que a diferença dos seres humanos para os animais é a percepção do belo. Né? Porque o belo te traz contato com o que é divino. O cachorro não sabe que tem o divino, o ser humano sabe. E a divindade você identifica através da qualidade da beleza, da estética, da sutileza, da... E é assim que tu Esse tem é um contato... tema ótimo para ser cancelado também, mas tudo bem. Mas né? Vai ler os filósofos e vai entender isso daí. Se você acha que não é, tudo bem. Trabalha com outro mercado, vai pro mal acabado. Que eu falo, cara, é a terra do feito a machado, né? Não tem acabamento as coisas. Então, assim, quando a gente vai falar de um business, vamos entrar numa coisa, eu vou aproveitar de fazer uma consultoria. Não, a gente tava falando da viagem, nem falamos da viagem. Conta da viagem pra mim, do glamour. É porque eu quero falar do glamour, né? Porque isso que eu quero saber. Tô ansiosa eu imagino assim, você chegando em Paris, chegou lá, claro, primeira classe, um jato privado, você chega lá no tapete vermelho. Isso. Já tem vários Bentley, um para cada cliente. Perfeito, exatamente. Porque o Bentley você não quer saber, você não fala do carro, né? Você vê um carro de luxo, você fala, vê uma Ferrari, nossa, que carro lindo. Você vê um Bentley e fala, nossa, quem tá lá dentro? Isso. É diferente. Não é exatamente assim que acontece. Aí já chega um Bentley para cada cliente. Todas, né, lá no Península, no Plaza, frente pra torre, é assim. E aí a gente toma champanhe todos os dias, come caviar. Fofoca com as amigas. Fofoca, tira um monte de foto, faz comprinhas. Agora vamos pra realidade.
Vamos desmantelar essa imagem. Não acontece nada disso. Nada disso. Como que é essa experiência com você, cara? Eu sou suspeita a falar, né? Mas é transformadora. Eu já tive aluna que foi 4 vezes comigo. Eu imagino. E eu tive que vetar, né? Porque eu só tenho 5 vagas, eu tenho fila de espera. Sim. Então, assim, não dá pra... Você faz de quanto tempo? Esse ano eu tô indo pela 3ª vez. Ai, que maravilha. E fala que não é glamour, gente. Mas tudo bem, vai. Então, mas eu amo. E cada experiência, cada turma, eu tento fazer o máximo diferente da turma anterior. Que é o mais legal. Agora, a última foi em março e agora tem, né? Essa semana tem mais uma turma. A dessa semana é completamente diferente da de março. Não tem nenhuma visita, nenhuma experiência que se repete. Você pode contar pra gente onde vocês vão? O que pode contar? Vai sair quando? O podcast você já vai estar lá. Vai ser quando você voltar. Sai daqui a 15 dias. Então 15 dias, então 15 rola. dias. Então rola de eu contar. Rola? Mas deixa eu contar como é que funciona o processo todo. Vou contar. Eu vou fazer depois, eu não vou contar, mas eu vou falar, gente, nesse podcast eu contei como vai ser. Ela contou, mas vocês só vão ver quando ela voltar. Então. É porque algumas visitas as meninas nem sabem ainda. Sim. É super surpresa, assim. Temos um disclaimer aqui. Não sairá antes de você voltar. Então tá bom. Ufa. Olha, ele prometeu, hein? Tá aqui, prometeu. tá em vídeo. Eita. Não vai mesmo. Mas assim, o que acontece? São só 5 alunas. Por quê? Porque a gente faz visitas realmente muito exclusivas. Sim. Bastidores. É pra entender a essência do luxo. Legal. Não o excesso. Não é pra ver vitrine, não é pra fazer compra, não é pra tirar foto. É pra realmente estudar como funciona o ar-condicionado. Porque, por exemplo, se um ar-condicionado da Printemps, que é uma das maiores galerias que a gente tem, não funcionar, ninguém entra, né? Não. Em alto verão em Paris. Então, Não. por que eu preciso entender que o ar-condicionado está funcionando todos os dias? É justamente isso. Parece bobo, mas num todo ali... operação. É a operação. É o que está acontecendo nos bastidores. Então, o que acontece? São as 5 alunas, é super exclusivo, eu tenho fila de espera, então uma turma é diferente da outra. Eu analiso quem são as pessoas da turma e eu fecho a turma. Porque tem que fazer sentido entre elas também. Legal. Eu não posso pegar pessoas aleatórias que ali elas não vão... Não vai dar match, não vai dar match. E elas precisam ter essa troca. Sim. São pessoas de segmentos diferentes, mas que eu sei que elas vão conseguir fazer a troca. Porque isso é valioso, né? Sim. Antes de embarcar, a gente tem uma aula inaugural. Nessa aula inaugural, elas passam uma tarde inteira comigo e eu dou para elas uma mala. Elas recebem uma mala de curadoria de conteúdo, uma mala. Que legal. Mala de rodinha. Mala. Mala. E dentro dessa mala tá lotado de presente. Lotado de coisas de marcas nacionais e internacionais. Que a gente estuda durante a aula inaugural o que cada marca está fazendo, como cada marca se posiciona, qual a relação de cada marca com elas, como que é a sacola de cada marca, como que é a seda de cada marca, se escreveu cartinha ou se não escreveu cartinha, se o presente é igual ou é diferente. Tudo a gente analisa nesse período. Eu convido pessoas para darem palestras, então nessa última eu tive João Braga, Maia Matiaso, tive o Arlindo. Legal. Então, assim, é uma tarde realmente que elas já começam a chacoalhar a cabeça ali, dizer, meu Deus do céu, o que já tá... alugou o triplex na cabeça delas? Já. Porque a gente vai falando, assim, agora que tem 3 semanas, acho, a gente começou às 2 da tarde, terminamos às 10 da noite. Maravilhoso. Não para, né? Deve ser uma experiência incrível. É uma delícia, eu adoro. Daí é onde eu passo parte do cronograma. Por quê? Porque elas fecham o cronograma ali, elas fecham a experiência comigo de olhos vendados. Elas não sabem o que vai acontecer. O que vai ter lá, X? Por quê? Porque até isso eu personalizo. Então, quando eu fecho a turma, fechei a turma, peraí, agora eu vou desenhar as experiências. Porque se eu tiver alguém que faz drinks, eu vou buscar uma experiência de drinks para pegar aquela ali. Para fazer sentido, né, cara? Então, eu tenho uma experiência para cada uma que vai fazer mais sentido. E claro, num todo, todas acabam fazendo mais sentido para todas, porque é incrível, né? Claro, não tem claro. como. Mas eu sempre tento personalizar ao máximo toda a experiência. Depois dessa mala, né? Cada uma volta para o seu canto, aí a gente se encontra em Paris. Cada uma pega o seu voo, pega a sua hospedagem, elas estão completamente livres. Então, tem umas que vão antes, aproveitam bastante a cidade, né? Descansam para depois começar a pauleira. E aí comigo são 3 dias. A gente começa às 9 da manhã e vai até. Então, são 3 dias realmente de imersão. Nessa experiência agora, a gente tem uma experiência culinária. Legal. No primeiro dia. Depois a gente almoça na Printemps. E depois desse almoço tem toda uma experiência de uma tarde inteira dentro da Printemps, onde a gente visita
bastidores mesmo, a gente vai ter uma marca nos esperando, então vai ter lá demonstração de peça, um monte de coisa, mas realmente para entender o savoir-faire do negócio. Sim. No dia seguinte a gente vai para champanhe, então a gente vai para champanhe. Quem falou que ela não ia beber champanhe, hein? Vou beber o melhor em Laurent Perrier. Ah. Vamos para Laurent Perrier, eles vão abrir exclusivamente pra gente, eles vão fazer toda uma experiência, vão oferecer um almoço. Então, algo muito personalizado. Depois a gente volta para Paris e tem num hotel uma experiência também. E aí, nessa experiência, a gente vai conhecer ali como funciona a hotelaria de luxo, que é incrível. Que pra gente, mim, quando assim, você fala de operação, uma hotelaria de luxo tem um nível de operação surreal. surreal. Não dá pra... Surreal. eu não consigo, eu falo para elas, eu não consigo ensinar. É Vocês difícil precisam até de ver. explicar. Tem que ver acontecendo. Tem que ver acontecendo. Porque é num nível de detalhe. E não é ver acontecendo por parte de cliente. Não é você vivenciando aquilo ali. Não, peraí, deixa eu te contar. Lá no bastidor. Aham. Como que funciona? Como que você consegue trabalhar 300 detalhes dentro de um quarto? E manter aquilo impecavelmente todos os dias? Como é que você treina a equipe para fazer isso? Aham. Como que você seta o padrão de qualidade de atendimento? Meu Como Deus. que você seleciona? Não, é incrível. É o que Hotelaria, você falou, qual a temperatura do quarto? Tudo vai influenciar naquela Sim. experiência. Sim. E aí, no último dia, a gente tem Guerlain. Então, no período da manhã, a Guerlain vai ficar período da manhã inteiro com a gente. Não sei de detalhes. Eu vou viver junto com elas os Que legal. detalhes. Ah, bacana. Às vezes as marcas fazem, às vezes as marcas fazem isso comigo. Porque como eu vou muito e eu sempre peço coisas diferentes, eles, não, peraí que agora a gente vai fazer uma coisa aqui, e aí, ó, vai ter esse welcome drink, vai ser assim, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas vai ser uma experiência incrível, única, que foi desenhada para elas. Porque o que acontece? Eu passo nome, eu passo Instagram, eu passo profissão, eu passo tudo para a marca desenhar para elas. Sim. A marca desenhou, a gente vive a experiência, depois a gente sai correndo para fazer um lanchinho, a gente não vai dar nem tempo de sentar e almoçar, porque depois a gente tem Chanel. Que legal. E aí essa visita da Aí Chanel é a experiência Aí é mais aguardada. é a experiência. Elas nem sabem. Gente. Da Chanel, elas não têm nem ideia, eu nem contei ainda. Gente. Elas estão embarcando sexta-feira, daqui a 3 dias, e elas não fazem ideia que elas vão na Chanel. E você vai contar na hora. Tô pensando ainda como eu vou fazer. Tô pensando nesse suspense, que a gente tem um grupo, daí eu sempre crio um grupo de WhatsApp, a gente vai trocando ali informação e tudo mais. E aí eu fico o tempo inteiro com elas, né? E elas, e aí, alguma novidade? E aí, e o que tá acontecendo? E aí de vez em quando eu jogo, olha, vai ter isso, a gente vai fazer isso aqui também. Porque eu monto um cronograma e às vezes a gente vai ter que... Flexibilizar uma Flexibilizar, coisa ou outra, exato. Todas sabem que isso acontece, porque o que acontece também durante Paris, né? Quando eu chego lá, as marcas sabem que eu tô lá. É diferente quando eu tô aqui, tô fazendo e resolvendo tudo. Mas quando eu tô lá, parece assim que acende a luzinha de todas as marcas. Manu, peraí, chegou, né? Então tem essa oportunidade. Tem um negocinho pra você vir ver aqui. E aí eu viro pra ela. Já aconteceu de turma de dizer, para tudo agora. Pede a conta, vamos. E a gente levanta. É, porque aí tem uma oportunidade ali que faz sentido, que é pertinente. Exatamente. E vai ser uma experiência incrível. Exatamente. Porque as marcas não brincam. Não. Não brincam. Não, e é uma delícia. E aí depois a gente tem um jantar. E aí é um jantar de fechamento. Então o que eu faço? Na hora do jantar a gente senta, que é o último dia, o último jantar, a gente senta todas. Qual foi a percepção de cada uma? O que cada uma trouxe para o seu negócio? O que cada uma viu? Apesar de que isso tudo vai acontecendo no decorrer dos dias. Mas é legal fazer esse wrap-up final. Exatamente. Até para uma consolidação de valor, né? E isso é importante pra caramba. Mano, hoje uma marca que está querendo se especializar e atender e melhorar a qualidade de atendimento, se você conseguisse dizer assim, 3 itens, não o quê, mas 3 itens que ela podia atacar de cara que já vai mudar a percepção de valor para o cliente. Conheça o seu cliente. Primeira Isso é uma coisa que não tem como não conhecer. Eu acho que é onde as pessoas mais erram. Inclusive na hora de fazer conteúdo. Para quem você está fazendo conteúdo? Com quem você está falando? Para quem você vende? A maioria das pessoas não está falando com ninguém. Não. Mas sabe o que acontece também? É um passo atrás. A maioria das pessoas não sabem o que ela está produzindo. Quem ela é. O que ela está fazendo. Eu sempre começo por aí. Quem é você? Quem é o seu cliente? Exatamente. O que você faz? O que você quer? Cara, para mim é onde as pessoas mais erram. É essa falta de identidade, seja de um profissional que vai se comunicar, seja de uma empresa. Qual a sua razão de existir? Né? Qual a sua razão de existir? Qual o legado que você quer deixar? E aí você trouxe uma coisa que eu acho muito importante, a pessoa falando, poxa, mas minha marca não tem 100 anos. E se você não pensar nisso, ela jamais vai ter.
E hoje, você falou do datado, cada vez mais o ciclo das empresas é mais curto. Né? E como é que a gente constrói... Eu ouvi essa provocação num encontro de líderes também. Como que você constrói uma marca para deixar para o seu tataraneto? É puxada essa provocação. Porque como é que você faz realmente uma feita para durar? Qual o legado que você quer deixar? É análogo para mim aquela história de você plantar a semente da árvore que você jamais vai tomar a sombra. Que ela vai demorar 50, 60 anos para ficar grande, mas você está plantando para frente. E nessa velocidade que o mundo tá, que é o anti-luxo, para mim. Nossa. Como é que você acha que a gente caminha como humanidade? Você acha que vai ter um momento de pausa? Ou a aceleração não vai parar? É filosófico, né? O negócio aqui. Olha, eu espero que tenha um momento de pausa. Eu espero, mas eu acho que vai ter, sim. No luxo ele já existe. Aham. Né? No luxo esse momento de pausa já existe. Não, e é preciso. A gente vai ver a necessidade, a gente Sim. vai sentir a necessidade. Eu tenho sentido um pouco desse movimento, sabe? Quando eu falo que as pessoas estão voltando muito pro orgânico, eu falo que é um ótimo momento para quem ainda não entrou a entrar. Aham. Porque o orgânico está frequente de novo, e o vlog voltou, e vídeos mais longos em que as pessoas simplesmente abrem o vídeo e falam ali o que elas querem nichado e tal. Então é um momento bom para quem ainda não entrou na rede social entrar de vez e tal e tudo mais. E o orgânico, ele trabalha o tempo, porque ele é orgânico. Né? Você não vai, as pessoas falam, ai não, porque eu vou sentar hoje, vou produzir 40 peças de conteúdo. Eu falo, que maluquice, não faz isso, cara. Faz um conteúdo por dia. Ah, mas não dá tempo. Se ele é orgânico, dá tempo, cara. E aí ele deixa de ser uma coisa produzida e vira uma coisa real. E aí dentro do real o tempo existe. Concordo plenamente. Porque você está vivendo a experiência. Cara, você narrando para mim a tua experiência, eu tava aqui, eu sou muito imagético, né? Então eu tava imaginando a experiência lá. Cara, você contando aqui já é incrível. Você narrando isso de lá... Ai, é maravilhoso. Cara, pelo amor de Deus, mano. É um potencial, assim, de... Eu sou suspeita a falar. E aí eu acho que esse ponto... Mesmo na relação tem um baita de um glamour. Ah, claro. Não, é muito difícil. É uma experiência incrível e assim, e para você que produz e que tá pelos bastidores, deve ser muito legal você ver esse projeto, que é um projeto ousado, esse projeto acontecer e você conseguiu transformar isso num projeto sequencial. Não, eu adoro. Realmente você dá acha muito que hoje trabalho. é o seu carro-chefe hoje? Ou o produto talvez que você mais gosta de entregar? É o produto que eu mais gosto de entregar. que eu mais gosto de entregar, certamente, né? Com certeza. Esse é o curso particular. O curso particular, eu adoro como é que é o curso particular? O curso particular é aquele que no período da manhã responde o questionário, eu faço, e no período da tarde a gente faz visitas. É um dia? É um dia. Legal. É uma experiência de um dia com você. É uma experiência de um dia comigo. Que no final, assim, nem é um curso. Porque a gente fica debatendo sobre o negócio, a pessoa traz, olha, eu faço isso e isso no meu negócio, e a gente fica discutindo, vira uma mini consultoria, na realidade. Mas é muito gostoso, porque ali é pessoal, é para pessoas. É individual. É muito gostoso, é muito particular. Então, assim, deixa eu entender qual é a tua necessidade, deixa eu falar a minha percepção, me fala o que tu acha também, e a gente vai trocando. É muito gostoso, muito gostoso. Mas Paris, voltando de Paris, é bem trabalhoso. Imagino, o antes, o depois, o pós, todo momento de Paris é muito trabalhoso. Crítico. Mas quando a gente tá lá, claro, eu fico sem voz, eu fico doente, eu sempre volto sem voz, doente, porque realmente é um desgaste muito grande. E eu me dou 1000%. Não tô me doando ali 100%, eu tô 1000%. E também tentando absorver e aproveitar. Porque mesmo que eu faça a mesma visita, eu sou uma pessoa diferente. Claro. A marca tá num momento diferente, vai me passar outra coisa diferente. Então eu também quero estar ali o tempo inteiro aproveitando. Eu já cheguei a chorar. Eu imagino. E assim, eu traduzo, né, as visitas. Então, a maior parte das visitas são em francês. Algumas a gente consegue em português, mas a maior parte é em francês. E eu vou traduzindo. Que tem seu charme. Eu adoro. Sou apaixonada. E aí eu tô lá traduzindo, daqui a pouco a pessoa fala alguma coisa. Isso foi na fábrica de Gobelin, que é a tapeçaria que faz os tapetes do governo francês. E aí o cara tava me contando a história e falando e não sei o quê. E ele me falando, eu comecei a chorar, os alunos olharam, tá tudo bem, Manu? Eu disse, gente, vocês não fazem ideia
Deixa eu traduzir pra vocês o que tá acontecendo. E eu traduzindo e chorando, pronto, virei meme, né? Na minha própria turma. Na minha própria turma. Virei meme. Eu virei meme. Mas é muito emocionante. Não, e acredito que a emoção veio em torno, provavelmente ele estava te explicando a história daquilo ali, o processo daquilo ali. E uma das coisas que eu acho extremamente importantes, que as pessoas também pecam, é essa construção real da narrativa. Por isso que eu acho que o orgânico é importante, porque ele tem uma construção real da sua narrativa. Porque não, uma narrativa falseada é mole de criar. Né? Mas vai até onde? Vai até a última temporada da série. Exatamente. Né? Mas a série acaba. Certo? Porque você não consegue manter o personagem por tanto tempo. Né? E quando a gente está falando de carreira de vida de empresas, óbvio, tem uma persona, mas persona não é personagem. São coisas diferentes. Né? As pessoas estão confundindo bastante isso. Acho que no dia a dia. Manu, deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje você não precisasse jamais trabalhar para ter R$1, o que você faria com o seu tempo livre? Trabalharia. Workaholic, adoro. Eu adoro. As pessoas perguntam, o que você faria? Quando me perguntam isso, eu falo, cara, eu ia fazer foto. Eu tenho um acordo com a Dani, que eu falo, Dani, você nunca vai poder pedir para eu parar de fotografar. Porque em determinados momentos, e acho que hoje, a foto ela acaba sendo o que eu chamo de produto predador. Que é um produto que eu ganho menos comparado aos meus outros produtos, mas eu adoro fazer. Mas é algo e aí é o tempo, nossa. Eu falo, pô, eu vou fazer. Podcast e dar mentoria. Aí os caras falam, pô, então você já não precisa mais trabalhar. Não, eu ainda preciso trabalhar, tá? Mas eu tô fazendo... são poucas pessoas que têm a oportunidade de ser apaixonado pelo que fazem. É diferente de fazer o que você é apaixonado. Mas ser apaixonado pelo que você faz traz completamente... muda a perspectiva do nível de qualidade de atendimento que você dá. Isso se reflete lá no final. E como é que você lida, Manu, com uma cliente sua que você vê que ela almeja aquilo, mas ela não tem paixão por aquilo? Olha, eu acho que eu nunca tive uma cliente assim. Eu acredito você me contando isso. Eu acredito. Porque a cliente chega em você, ela é apaixonada pelo que faz. Ela é apaixonada. Porque provavelmente o nível de investimento que ela precisa fazer para a marca dela é alto. E só faz isso quem é insanamente louco por aquilo que produz. Eu imaginei que você podia responder isso. Eu acho que eu nunca tive essa cliente. E eu acho isso mó barato. Eu já tive, mas é pouquíssimo. É raro você pegar um cliente meu assim que ele tá fazendo aquilo ali por algum outro motivo. É raríssimo. Sabe o que é mais incrível? Mas eu jogo a real os meus pro cliente. clientes, eu também sempre joguei muito a real para todos os clientes. Eles vêm tão apaixonados e eu me envolvo tanto que eu fico apaixonada pelo negócio deles. Eu sei. Vibro, eu choro, eu torço. Eu tenho uma cliente que inclusive está indo para Paris agora comigo, que ela já consumiu todos os meus produtos. Todos. Essa e ela criou... fanbase, total. E ela criou produtos para mim. Então, assim, ela tem uma construtora, vou fazer a propaganda, GCL. Sou obrigada a fazer. Maravilha, tem que fazer. Eles são maravilhosos. Eu comecei com uma consultoria, entreguei a consultoria. Para de fazer sinal de tempo aí que a gente tem mais 5 horas. Começamos com a consultoria. Depois eu fiz treinamento. Aí palestra. Chegou um determinado momento, a gente foi fazendo tudo. Agora ela vai para Paris comigo. Chegou um determinado momento que ela virou para mim e disse, Manu, eu quero que tu entregue as chaves desse prédio que a gente acabou de finalizar. Luxo. Eu pintei parede desse prédio. Eu já fiz public post, eu fiz tudo. Eu pintei a parede desse prédio que eu entreguei a chave. É mesmo? Quando ela chegou pra mim, não, tu tem que entregar a chave. Eu disse, então, deixa eu explicar. Eu não entrego chave. Não, Manu, você vai entregar a chave. Eu disse, mas eu não sei. Não é uma coisa que... Como é que eu vou entregar uma chave? Eu não sou cerimonialista, é incrível, eu posso te indicar um monte. Eu tenho um monte de amiga que elas são maravilhosas. Contrata. Não, Manu, a gente quer você. Você que vai entregar, você vai entregar. Eu, tá bom. Fui. Só que o que acontece? Eu acompanhei a obra. Eu vi a obra do início ao fim. Eu acompanhei as negociações. Eu vi tudo. Na hora que foi entregar, o que aconteceu? Um chorava de um lado, eu chorava do outro. E eu lá entregando. Apartamento 302. Ai, errei.
Assim, a hora que acabou, eu disse, gente, se vocês quiserem me demitir agora, vocês podem me demitir. Pode me demitir. Tá Porque tudo foi certo. uma vergonha. Não, mas não era isso que a gente queria. Essa emoção, esse sentimento. Não tinha pessoa melhor para entregar a chave. Eu disse, gente, Cara, do céu. sem dúvida foi uma experiência de sentidos. Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E eu falo, né, agora eles estão subindo outro prédio. Eu tive, hoje já nem sei mais o tempo, mas acho que semana passada eu estava lá em Itapema, que é a construtora de Itapema, participando de um talk. A gente fez um talk sobre semana de moda, falando de arquitetura, falando de moda, de design. Participei ali do talk, mediei o talk com 2 pessoas. E aí a gente falando sobre isso e tava lá a maquete do novo empreendimento. Ah, eu já falei, né? Entrega de chave daquele ali é comigo. Deixa comigo que agora eu tô craque. Traz que eu mato no Agora peito. eu tô craque. Estou me especializando em entregas de chave de luxo. Com uma mas experiência é muito incrível. É muito gostoso. Não, e eu sonho, eu vou lá, e aí eu cheguei na maquete, eu só tinha visto a maquete tapada. A hora que eu cheguei e vi a maquete, eu disse, meu Deus, que maravilhoso. Aí a maquete sobe, tu aperta um botão, ela sobe pra gente ver a parte de baixo ali. Não, as maquetes estão incríveis hoje, gente. né? A gente tem uma cliente que é desse segmento, que a gente vê as maquetes e a gente fica assim, oi? Hã? É muito bom, é muito bom. É maravilhoso. Manu, estamos quase chegando no final. Esse assunto podia ir, mas pelo menos umas 5. É que tem que ser série, são episódios. Tá. Certamente você vai ser convidado novamente, vai ser uma honra ter você aqui de novo. Pós-Paris para contar tudo que aconteceu. Cara, nossa, vai ser incrível. Manu, me conta uma coisa. Hoje, uma pessoa que quer... Você já falou, né, a questão do que ali a pessoa deve privilegiar ali na hora de fazer as coisas, mas qual dica que você daria para uma pessoa que quer entender mais sobre luxo, para aplicar um negócio, dicas práticas assim, ou uma literatura, ou um filme, alguma coisa que você acha que faça sentido, que possa provocar uma transformação naquela pessoa que busca. Porque uma coisa que você trouxe aqui que eu acho incrível, o luxo vem da educação e do estudo. Né? Não tem como você entender de luxo sem entender grandes histórias, são sagas, né? Eu tô há 12 anos nesse mercado, né? E eu comecei o meu projeto de vida ali, de empresarial, com o Terapia do Luxo, que é um portal de conteúdo. E aí, depois desses 12 anos, eu transformei ele em Infoluxo. Sim. Que é um portal... Que é um outro Instagram também, você tem outra conta. Isso, que agora, na realidade, eu transformei o Terapia do Luxo em Infoluxo. Sim. Então, a gente fez um rebrand, a gente fez, né, toda uma repaginada. Ai, obrigada. Ó. Tá bem glamour. Legal. Tá bem legal. Muito glamour. Tá bem legal. Achei bem legal. E aí foi toda uma repaginada para quê? Pra gente juntar com o acesso ali diário de informação com o e-commerce. Mas é um e-commerce de conteúdo. Então ali eu tenho todos os cursos, ali eu tenho livros de indicação, os meus livros de indicação de outros livros. Legal. A gente tem e-book, então eu tento manter uma regularidade de e-books feitos por mim. Então eu faço e-books, né, por temporadas ali para aqueles temas, para a gente também ter mais aprofundamento. Então tem o site, que a gente tem as matérias diárias? Tem, mas peraí, deixa eu mergulhar mais. Então eu tenho tudo ali. Ou seja, você tem uma plataforma educacional em cima desse tema. Exatamente, maravilhoso. Exatamente, para quebrar essa barreira. Transformar as pessoas, né? Você está num segmento que... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, tinha uma empresa que era uma corretora, e que ela queria trazer que a gente falou afegão médio, né? Queria trazer o cidadão, pessoa física, para investir na bolsa. Eles entenderam que era muito difícil. Aí eles criaram uma empresa de educação. E aí depois essa empresa cresceu muito, comprou todas as corretoras do Brasil. Essa empresa se chama XP. Né? E eles fizeram uma coisa que eu acho, se você quer que seu mercado cresça, eduque seu consumidor. Exatamente. Né? E parabéns por ter essa iniciativa para fazer obrigada. Isso. Porque é isso que movimenta. Eu falo que o pecado que eu vejo hoje nesse mundo de internet é o silêncio dos bons. Né? Muita gente boa, com muito conteúdo bom, calado, assistindo o que a gente está assistindo. Né? Tem muita coisa boa, claro, a gente vê aquilo que a gente gosta, aquilo que não gosta, não precisa nem comentar. Passa pra frente, vai que vai e tal. Tem muita gente que não sabe programar o próprio algoritmo, dá para programar o próprio algoritmo e tal. A gente seleciona realmente o que a gente vê. Mas essas iniciativas de educação, de transformação, são elas que são a construção dos grandes legados, que tem tudo a ver com luxo. E quando eu transformei o Terapia do Luxo em Infoluxo, eu criei um slogan. Sua dose diária de informação. Sim. Que é isso. A gente vive num mundo hiperconectado,
que o remédio é sempre a solução para tudo. A gente tem que viver na medicação. Todo mundo vive na medicação o tempo inteiro. Peraí, por que a gente não pode transformar essa cápsula em conteúdo? Sim. Se abasteça de conteúdo, de informação. Né? Não precisa tomar nenhuma medicação para alta performance. Exato. Lê aqui uma matéria diariamente, é isso que eu falo sempre. Lê uma matéria diariamente que você vai ter alta performance. Você vai se educar. Eu falo que hoje o desafio é você ter metas menores e factíveis, né? Eu falo que a pessoa, cara, lê 10 minutos, cara. Se você lê 10 minutos todo dia, você está na frente de 95% dos outros. As pessoas não leem nada. 10 minutos já tá bom demais. Não, e só corrigindo, né? Tem gente que precisa tomar medicação, a gente tem que falar, né? Porque hoje na internet... Ai, meu Deus, a Manu falou isso. Não. Eu vou largar minha medicação do meu remédio para ver sobre luxo. Pelo Calma, amor de gente. Deus, não é isso. Calma, pequenos calabresos, não é assim que funciona. Manu, quer deixar uma mensagem final? Para que eu acho que o podcast é muito legal e ele vai pro YouTube, vai pro Spotify e vai ter gente que vai ver esse episódio daqui a 10 anos. Que loucura, gente. Olha o tempo. Daqui a 10 anos vai ver. O que você quer deixar para esse pequeno viajante do tempo que um dia vai ver esse episódio em momentos longínquos de agora? Vou deixar algo muito atemporal. Maravilha. Que é um dos atributos do mercado de luxo, Exato. Né? Estude, se informe. Não tem nada mais luxuoso do que a sua inteligência. Essa é a frase. Não tem nada mais luxuoso do que você poder compartilhar aquilo que você sabe, você receber aquilo que você não sabe, fazer essa troca. Então, se eu puder deixar uma dica, alguma coisa aí para plantar uma sementinha na cabecinha de cada um, estude. Seja humilde, porque o luxo ele é humilde. Uma vez eu fiz uma visita, numa das visitas da Louis Vuitton, né? E aí a gente estava lá conversando e a pessoa que estava fazendo a visita pra gente disse, não, a gente estuda todos os dias. Nós somos o número 1. A gente é top of mind, Louis Vuitton isso, Louis Vuitton aquilo, mas a gente estuda todos os dias. Não é porque a gente chegou que eu posso parar. Eu não posso parar, eu tenho que sempre continuar. Isso é muito grandioso. É grandioso, muito grandioso. Eu acho que é isso. É a educação que constrói. Manu, super obrigado por você ter vindo aqui. Dedicado tempo pra gente conversar, já que tempo é luxo. Foi uma experiência de luxo, com certeza. E aguardo você aqui nas próximas vezes. Te desejo uma boa viagem para Paris. Faça bastante stories, porque eu quero ver essa experiência. Eita! E é isso. Muitíssimo obrigado. Deixe seus canais para as pessoas te seguirem. Quem ainda está em Nárnia ainda não te conheceu, mas acontece. Eu que agradeço. Foi incrível o bate-papo. Eu ficaria aqui por mais algumas horas, mas tem umas pessoas aqui atrás. Não, tem uma galera aqui. Confessar, tem uma galera que tá aqui, a galera da produção, da claquete. Fazendo uns sinais que eu não tô entendendo. Eles estão traduzindo em libras. Ah, entendi. Entendeu? não é marcando o horário, né? Não, tá, quando então... faz assim, ó, é libras. Não, mas muito obrigada mesmo pela troca aí, por tanto ensinamento, porque eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende, quando a gente aprende, a gente ensina. Sem então, dúvida. É uma troca muito valiosa para mim. Conte comigo, quero voltar, vou deixar registrado, quero voltar, quero falar mais. Com certeza, porque foi mais pouco, vezes. Foi pessoal pouco, ali de trás cortando a pouco. gente. É que eles queriam que tivesse a temporada 2. Eu acho. Entendi. É uma estratégia. Gostei, hein? Boa estratégia. Mas para quem não me segue, não me conhece ainda, é tudo Manu Berger. Então é @ManuBerger para todos os lados. É super fácil, super tranquilo. E é BERGER. Maravilha. Então é bem tranquilo. E eu sou uma pessoa que estou sempre disponível, tento pelo menos. Respondo todo mundo, falo com todo mundo, quero essa troca. Isso é muito valioso para mim. Ela é super importante na rede social ela é enriquecedora. A gente faz isso lá também. Eu adoro. Manu, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E eu queria agradecer a vocês, nossa audiência que estiveram aí conosco, e aguardem os próximos episódios do Rodricast. E assistam ela lá em Paris, gente. Assistam. E conta pra gente como foi.